O Orochimaru é, sem dúvida alguma, um dos personagens mais complexos de Naruto, assim como também de todo o universo dos animes. Tudo, a forma que ele foi introduzido, seu design, o simbolismo da cobra que ele não somente adota como símbolo, mas também como parte indissociável de seu ser, seus objetivos, degenerações e, como não pode faltar, também seus temas musicais, fazem dele um personagem incrível. O melhor jeito de começarmos a análise que eu quero fazer aqui é iniciarmos pelo objetivo maior do Orochimaru: dominar todos os jutsus. Para isso ele precisa adquirir primeiro a imortalidade. Que tipo de jutsu proibido veio buscar aqui? Juventude eterna e imortalidade. Quase tudo que o guia, sua estratégia, objetivos intermediários, são apenas para que ele consiga alcançar a imortalidade. E isso é, pelo simbolismo da cobra que ele tem, muito curioso. A serpente, em algumas culturas, simboliza a imortalidade e a regeneração. O Ouroboros, por exemplo, é um símbolo que exibe uma cobra, embora às vezes também um dragão, que morde a própria cauda, formando um círculo. Pode ser interpretado como sendo uma alusão ao ciclo da vida, morte e renascimento, o que não à toa, diria eu no caso, é algo que podemos ligar ao Orochimaru. Outro esboço possível de se fazer, associando-o com uma cobra, é o simbolismo da troca de pele que esses animais fazem. Troca-se a casca, o exterior, mas o interno mantém-se. Ele, Orochimaru, ao procurar um corpo perfeito para ser sua morada, é como se encarasse seu próprio corpo como uma prisão. Nos primeiros séculos do cristianismo, quando a Igreja Católica não tinha toda a força que teria nos séculos posteriores, e quando as crenças ainda não haviam sido tão rigorosamente estabelecidas de forma uníssona, várias correntes gnósticas eram cridas como verdadeiras. Essa heresia, de forma geral, defendia, a depender do sistema, que o mundo físico fora criado por um demiurgo, um deus mau, que seria aquele do Velho Testamento, e que o Deus do Novo Testamento, o Deus bom e verdadeiro, criador do mundo espiritual. Havia, portanto, uma distinção de valuação entre os dois aspectos, entre a matéria e espírito. Isto é, seriam contraditórios, não complementares, e a alma seria boa e o corpo, matéria, ruim. O corpo seria uma forma de prisão que o demiurgo criou para aprisionar as almas. Seria, portanto, toda dor e sofrimento consequências dessa criação. A libertação da alma dessa prisão só poderia ser alcançada via um conhecimento profundo sobre os alicerces da realidade e do espírito. Conhecimento esse chamado de gnose, que dá origem ao nome da heresia. A associação com Orochimaru mostra-se ainda mais forte quando, para muitos gnósticos da época, a serpente do Jardim do Éden, ao dar o conhecimento do bem e do mal a Adão e Eva, é como se os tivesse fornecido a gnose, libertando-os do demiurgo. Curiosamente, há aqui uma inversão simbólica. Orochimaru faz o que faz, objetivando, em última instância, a vida eterna. Adão e Eva, já os detendo quando foram criados, a perdem quando são seduzidos pela serpente. Para que haja o que objetiva Orochimaru, é necessário, primeiramente, que haja também uma dualidade entre o corpo e a mente, que é um debate antiquíssimo sobre se os fenômenos da mente são físicos ou não, ou que o corpo e a mente são separáveis ou distintos. Se tomarmos o corpo como uma prisão para a alma, ou no caso do Orochimaru, da mente, é necessário que eles sejam coisas distintas para que o desejo do Orochimaru seja realizável. De outra forma, não seria possível a troca de corpo que ele fez inúmeras vezes ao decorrer do anime, uma vez que troca-se o corpo e mantém-se a mente. Seriam, portanto, os fenômenos mentais também físicos? Se a mente for de fato imaterial, como que ocorre a relação entre a materialidade do corpo e a imaterialidade da mente? Não serei eu a responder. No anime, por outro lado, há uma porta aberta para qualquer explicação. Seria, por exemplo, o chakra ou alguma de suas propriedades a ponte entre os dois? Também não serei eu a responder. O jutsu que o Orochimaru utiliza para trocar de corpo é o Fushi Tensei, que, grosso modo, significa algo como reencarnação do corpo vivo. Esse jutsu não faz com que o Orochimaru, ao apossar-se do corpo de alguém, lembre-se das memórias da vítima. Ele ganha controle sobre o que era inato ao corpo invadido, no que tange a certos aparatos corpóreos ninjas e capacidades inatas, como o Kekkei Genkai. Entra nessa lista, por exemplo, o Sharingan. No entanto, isso não basta para poder usá-las. Para usufruir, dominar e pegar expertise nesses aparatos e capacidades inatas, ele teria que trilhar o longo caminho do aprendizado. Isso nos dá muito material para análise. Novamente, é como se, por exemplo, o Sharingan tivesse um laço maior ao corpo do que à mente de seu portador. Se Orochimaru, que não é um Uchiha, ao apossar-se do corpo de um que já tem o Sharingan, poder usá-lo, isso nos mostra que, provavelmente, não há uma ligação necessária entre o Sharingan
e um cérebro Uchiha. Isso significaria que o controle do Sharingan poderia ser exercido por qualquer um, mesmo que este não tenha DNA Uchiha. Não há nada de especial e específico na composição cerebral dos Uchiha que faça com que apenas eles possam controlá-lo. Isso não é, veja, uma grande revelação. Basta lembrarmos do Kakashi, que também tem um Sharingan e não é, nem de longe, um membro do clã Uchiha. A não ser que, e aí vem um debate, a mente do, neste caso, Orochimaru, vá para o cérebro do Uchiha. Veja a diferença. O aparato, isto é, a parte material, o cérebro da vítima, com todas as suas funcionalidades, é mantido. Apenas altera-se a mente que está lá dentro. É como se você mantivesse o hardware e trocasse apenas o software. É como se a atividade mental ocorresse de forma paralela à atuação física e como se a forma pela qual sua interação ocorre fosse também desconhecida. Encara-se novamente o corpo apenas como uma carcaça e a alma, chame assim se quiser, um fantasma que nos assombra. Essa, digamos, ambição do Orochimaru pela imortalidade nos revela coisas bastante interessantes também. Ele acaba, de certa maneira, podendo também ser encaixado grosseiramente no tropo, isto é, no arquétipo de personagem do cientista maluco, que é aquele que é inconsequente, apartado da realidade comum e que faz seus experimentos com pouca ou nenhuma ética ou preocupação com a vida humana, quando esse é o objeto do experimento. Tomemos como exemplo o Victor Frankenstein, o criador do monstro que na cultura popular é chamado de Frankenstein, embora esteja errado. Pois bem, peguemos o exemplo do Victor e de seu monstro. Nosso cientista Victor, após descobrir o segredo divino da geração da vida, apesar de não dizer qual seria esse tal segredo, acaba, após um período de 2 anos e de total isolamento de sua família, amigos e de abnegar a própria saúde, acaba criando um monstro através de um processo que envolve pedaços de cadáveres e mais umas coisas. O ponto é, envolve a tentativa humana de se sobrepor à natureza e de se colocar no lugar de Deus. Se a originação da vida, ainda mais daquela forma, pode ser considerado uma tentativa de brincar de Deus, o que seria então tentar trocar de corpo na tentativa de atingir a imortalidade. Por inveja aos pássaros, fomos e fizemos o avião. Por inveja aos peixes, fomos e fizemos os barcos. Mas qual é a motivação de uma busca pela imortalidade? Medo da morte ou inveja de Deus ou algo assim? Creio que seja algo ainda mais profundo. Originalmente, antes do pecado entrar no mundo, tanto Adão quanto Eva eram imortais e tinham outros tantos privilégios que não mais possuímos. Após a entrada do pecado, entrou no mundo também a morte. Originalmente, como eu disse, nós não morreríamos. Essa insatisfação que ainda carregamos conosco no nosso âmago, por vezes, faz com que não nos acostumemos com a ideia da morte e que muitas vezes não a aceitemos. O fato do Orochimaru, ninja associado 100% com cobras e serpentes, estar buscando a vida eterna, e aqui fora ter sido uma serpente que, via a tentação de Eva, tirou-nos a vida eterna, faz de tudo isso algo brilhantemente poético. Nos vídeos em que eu analiso a simbologia contida nas aberturas de Death Note, link aqui no card, eu falo sobre a tentativa do Light de trazer o paraíso divino à Terra. E aqui ocorre algo parecido. A tentativa de fugir do destino que foi nos imposto pelo divino. Memento mori, meus amigos. Espero que tenham gostado. Se sim, deixem um like, compartilhem com os amigos e comentem. Caso contrário, deixe dislike. É isto. Fiquem com Deus.